20 anos, envelheceu, morreu, não servia mais para nada. Aí um sujeito genial chamado Gutenberg, ele desenvolve uma prensa tipográfica adaptando o êmbolo ou a prensa de uvas da cidade onde ele morava, lá que era Mainz, na Alemanha. E já existiam páginas tipográficas, mas elas eram esculpidas à mão. Quando você estava esculpindo aquilo e uma letra pulava da madeira, você tinha que refazer tudo. Então não dava certo. O Gutenberg inventou, além do êmbolo da prensa, que era usada para uvas, para fabricação de vinho, no tempo dele, ele inventou também isso aqui, os tipos móveis. Isso aqui veio do Museu Gutenberg mesmo. Tá? Conjuntos de letras, maiores, menores, colocava num caixilho e ia montando o texto, página por página. Com isso, em 8 meses, ele montava todas as páginas de uma Bíblia. E, em questão de dias, ele imprimiu uma Bíblia. Em 1 ano e pouco de trabalho, ele fez 180 Bíblias. As 180 foram vendidas antes mesmo de aparecerem para o público. A primeira Bíblia que foi, o primeiro livro que foi impresso, foi a Bíblia. A Bíblia Vulgata, ali uma página da Vulgata. Final de Lucas, começo de João, em latim. Era a Bíblia em latim. Aí começaram a existir até os textos originais de maneira tipográfica. Por exemplo, em 1516 surge o Novo Testamento grego, publicado por Erasmo de Roterdã, conhecido como texto recebido. Porque no prefácio ele diz: esse é o texto que recebemos. E outros textos também começam a aparecer de forma tipográfica com a prensa de Gutenberg. Havia uma dificuldade, no entanto. Havia muito para se imprimir? Não, faltava conteúdo. E não havia muitos leitores. De cada 10 pessoas, 2 conseguiam malmente ler alguma coisa. Olha o índice de analfabetismo. É nesse contexto que nasce um sujeito formidável chamado Martinho Lutero. E Martinho Lutero vai aproveitar esse analfabetismo e também esse analfabetismo bíblico para erradicar a falta da cultura e para erradicar também o medo do coração das pessoas. Porque elas não conheciam a Deus e tinham medo de Deus, assim como ele próprio tinha medo. Para erradicar isso, ele traduz o Novo Testamento na língua alemã, a língua que o povo falava. E a força desse Novo Testamento foi tão grande que as pessoas queriam comprá-lo por um preço muito barato, muito mais acessível do que era no tempo dos copistas, para aprender a ler e aprender as coisas de Deus. Ele evoluiu no seu trabalho ao ponto de ver no Novo Testamento a base de uma nova igreja e de transformá-la, de renová-la, ou como se falamos hoje, reformar a igreja, a obra da reforma. E ele não tinha medo de mudança de cultura. Então ele compunha hinos e usava os hinos como uma maneira de trazer o evangelho puro para as pessoas, coisa que eles ainda não conheciam. Não tinha medo de mudança de cultura, por isso ele uma melodia que ele possivelmente colheu numa taverna, num boteco de esquina, lá de Wittenberg e dos arredores, e trouxe para dentro da igreja. E as pessoas diziam dentro da igreja: ué, essa melodia eu conheço, pois cantem assim. Né? Aí eles cantavam a música do Castelo Forte é Nosso Deus em alemão. Não se cantava na igreja antes. Muito menos em alemão, e muito menos o hit do boteco. Mas ele não teve medo disso. E fez. E a obra da reforma foi continuando. Então, em 1534 fica pronta a primeira tradução da Bíblia, que ele foi revisando e revisando e revisando até a sua morte. Eu tenho aqui um exemplar, um facsímile, da edição de 1545, que ele revisou pela última vez 3 meses antes de morrer. Olha que interessante, ele pediu para o ilustrador colocar figuras da Bíblia. Para que as figuras? Para ilustrar melhor o conteúdo bíblico. Não, como chamariz aos que não sabiam ler. Porque o ilustrador, a pedido de Lutero, escondia aqui e ali uma palavra. Gott,
Jesus. Ah, o que é isso? Ah, aqui é Deus, aqui é Jesus. Como você se chama? Jeremias. Ah, Jesus. Jeremias começa com J. Vamos escrever o seu nome e começar um processo de letramento, não só na palavra, mas também na cultura. O que Lutero fez impulsionou a tradução da Bíblia para muitas línguas, inclusive para o português. Essa aqui foi minha primeira Bíblia que eu tive acesso. Eu herdei depois que meu avô faleceu. Eu, com a idade de 5, 6 anos, tentava lê-la. E é claro que era muito difícil, porque isso aqui é uma Bíblia de 1936, mas é da tradução de João Ferreira de Almeida. Mas o impulso da tradução vem até hoje, e hoje a Bíblia está colocada em muitas traduções bíblicas. Por exemplo, isso aqui, ó, deu a ti, a palavra de Deus em idioma culina, do Acre, em que os próprios indígenas pediram: coloque as ilustrações coloridas, porque os espíritos da floresta são preto e branco. Eles nos dão medo. O colorido é o de Deus. E aí nós fizemos a edição com ilustrações coloridas, para mostrar que Deus é diferente, traz alegria e paz ao coração deles. Metade das línguas do mundo tem a Bíblia, metade ainda não tem. A obra continua até hoje, para que as pessoas tenham acesso à Bíblia. Por exemplo, Bíblia em Braille, aqui é só o volume de Mateus, que está ali, e aqui é um lançamento nosso, que é a Bíblia das Criancinhas para Crianças Cegas. Agora você vai levar um susto junto comigo? Por que você faz uma histórias bíblicas para crianças cegas com ilustração? Porque aqui você coloca a descrição do que está na ilustração. E aí, o irmãozinho que enxerga pode conversar com o que não enxerga, conversar sobre a mesma coisa, a ilustração. E a família se integra ao redor da criança cega. Assim também a gente desenvolve, isso aqui é Provérbios para colorir, edição bilíngue, em libras. Aqui você tem algo para colorir. Onde é que estão as libras? Estão aqui no QR Code. Então no QR Code você aponta lá e aparece uma pessoa fazendo a interpretação, a tradução desse versículo aqui, para criança surda. É uma edição bilíngue em português. Então, acreditem, um versículo desse tamanho é muito difícil de um surdo entender em português. Português não é a língua dele. Ele tem que aprender português, assim como nós temos que aprender mandarim para entender, ou chinês. Né? E esse esforço de levar a Bíblia para todos passa por aparelhos assim. Hora depressa do túmulo, pois estavam com medo, mas muito alegres, e correram para contar tudo aos discípulos. De repente, Jesus se encontrou com elas e disse: que a paz esteja com vocês. Há pessoas aplicando seus dons e talentos em tecnologia hoje. Isso aqui se chama Proclaimer. É um aparelhinho que, se você tiver pilha, muito bem. Se você não tiver pilha, mas tiver uma fonte de energia, ótimo, carrega ele assim. Se não tem, põe no sol. É uma célula fotovoltaica. Não tem sol, ficou chovendo muitos dias, você tem um dínamo. Mas você não fica sem ouvir a palavra de Deus na sua língua, nas línguas que estiver disponíveis. E tem até cinema hoje. Isso aqui é um cinema portátil. Em algum momento a gente vai operar para vocês verem. Tem som e tem os Evangelhos e Atos dos Apóstolos carregados aqui, com a narrativa da Bíblia. Isso tudo é esforço da tradução. Falta muito ainda. E essa Bíblia aqui é um tributo às línguas que ainda não têm a Bíblia. Abre aí, lê alguma coisa. Mostra aí, pessoal. É uma Bíblia em branco. Só para lembrar a gente que aquela história precisa continuar sendo contada até a volta de Jesus, para que quando ele chegue, ele encontre muitas e muitas pessoas que o amem e o tenham como seu Salvador. Essa é a história da tradução. Valeu?